Olá, bem-vindo ao canal Farol da Fé. Sou Lucas e é um prazer ter você aqui para mais um momento de reflexão. O Senhor quer te dar um novo maná hoje, na sua vida. Entenda como isso ocorrerá vendo até o final desse vídeo. Antes de mais nada, é importante contextualizar até chegarmos no maná que você receberá. Vamos do início. O povo de Israel viveu por séculos a opressão no Egito, com a escravidão. Será que você já passou por alguma dificuldade assim? É relatado em Êxodo capítulo 1, versículos 13 a 14. Impunham-lhes a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. As lágrimas dos hebreus chegavam até os céus. Temos a resposta do Senhor que diz assim em Êxodo capítulo 3, versículo 9: Vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Javé escolheu Moisés para ser canal de libertação. O Senhor fala com ele através da sarça ardente, a sarça que queimava e não se consumia. Deus diz a Moisés: Vai, eu te envio ao Faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Depois de tantos prodígios e sinais que o Senhor realizou, a raça eleita foi libertada e transportada a uma peregrinação rumo a um novo futuro de paz e prosperidade. Porém, não conseguiram exercitar a paciência na jornada. Não suportaram guardar a língua no percurso até a terra prometida. Se você chora, o Senhor recolhe suas lágrimas como uma oração, e sabemos que Ele irá te libertar. Antes de continuar, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma luz em sua jornada. Aproveite para dar o seu gostei no vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Antes de chegar ao tema de hoje, sobre o maná, temos que lembrar que nesse meio período o que ocorreu resumidamente. Depois de o Senhor ter escolhido Moisés como libertador, deu a conhecer o seu nome, fez inumeráveis prodígios através de Moisés, como o bordão que se transformava em serpente, as 10 pragas do Egito. Houve a instituição da Páscoa, que significa passagem. O Senhor instaurou a lei da primogenitura, a própria passagem maravilhosa pelo Mar Vermelho a pé seco pelos israelitas ocorreu. Moisés cantou a libertação. A profetisa Maria tocou tamborim e dançou junto com as mulheres após a passagem. Depois de todos esses prodígios, sinais e maravilhas, ao povo adentrar aos desertos, continuaram a murmurar contra aqueles que faziam a ponte entre o povo e Deus, Moisés e Arão, e também ao próprio Senhor. Não controlaram suas emoções. Não pediram ao guarda de Israel que lhes guardasse o chicote do corpo. Seus instintos naturais, como sede e fome, gritaram mais alto que sua lealdade e fidelidade à aliança com o Eterno. Entraram no primeiro deserto, deserto de Sur. Em certo momento ficaram sem água. Moisés, por ordem divina, lançou um madeiro na água e ela foi transformada em água doce. Os homens, as mulheres e as crianças murmuraram pela sede que sentiam, mas o Altíssimo socorreu mais uma vez, apesar dos israelitas sujarem sua aliança com tanto ressentimento. Chegaremos então ao maná, tema central da reflexão de hoje. Todo o povo de Israel caminhou bastante e ingressaram em outro deserto, o deserto de Sim. Já estavam no segundo mês após a libertação do Egito. No deserto de Sim, onde toda a assembleia peregrinava, murmuraram contra Moisés e Arão pela fome que enfrentavam. Novamente levantavam incensos de insultos, mesmo após inumeráveis socorros e auxílios miraculosos de Deus Pai. Recapitulando,
Após a passagem pelo Mar Vermelho, o povo de Deus entrou no deserto de Sur, murmuraram pela sede que sentiam. No deserto de Sim, murmuraram contra o Senhor pela fome que os encontrou. Aí, vimos a mão de Deus atuar mais uma vez em auxílio de sua família eleita, os hebreus, para o socorrer na sede e também em sua fome. Em Salmos capítulo 77, versículo 24, se relata que o Senhor fez chover o maná para saciá-los. É aí, no deserto de Sim, que choveu esse maná. Vemos em Êxodo capítulo 16, versículo 2, com maior profundidade o que ocorreu. Veja só como os israelitas se queixaram, com tremenda ingratidão. Oxalá, ou seja, quem dera, tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós aqui se refere a Moisés e Arão, nos conduzistes a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Depois de tudo que Deus realizou, só nesse curto período que antecede a libertação, a passagem depois, a multidão com o estômago roncando, sentindo fome, se irritava e se encolerizava e lançava insultos aos escolhidos Moisés e Arão e blasfêmias ao Criador. Se esqueceram que as panelas de carne e os pães em abundância vinham com grande opressão, grande perseguição daqueles que os oprimiam. Seus opressores pareciam fornecer as carnes e os pães para o seu sustento. Isso até parece bom, mas eles retiravam 15 vezes mais com a exploração, escravidão, açoites e humilhações que se lhes impunham. E a passagem que li anteriormente é bem clara. Fardos pesados que se lhes impunham de modo tirânico. Se um povo pode perecer pela falta de conhecimento, também pode perecer pela falta de memória. Talvez por isso o Senhor sempre ordenara a instituição de altares memoriais, festas solenes, datas sagradas, árvores genealógicas, familiares, além de outros marcos históricos, para perpetuar memórias, para que saibam de onde vieram, para que saibam suas origens, suas raízes. Como diz o ditado popular, um povo sem memória é um povo sem história, um povo fadado à tirania de outros estrangeiros, a que sejam subjugados, a que não saibam seu real valor. Um povo assim aceita carnes e pães, mesmo com pesados chicotes, pois não sabem nem quem é seu avô, muito menos seu bisavô, qual a religião de seus pais, quais costumes familiares, já se habituaram a apenas viver sem memória. A um pedaço de pão, mesmo que venha com um chicote depois. Naquele deserto não era o destino final. Era uma passagem, um trecho, para chegar ao objetivo da terra prometida. Deus, em misericórdia, envia codornizes e o maná, a carne e o pão, para saciá-los. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu. Já adiante, no versículo 10, vemos o seguinte: Enquanto Arão falava a toda a assembleia dos israelitas, olharam para o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas. Os fartarei de pão e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Adiantando para os versículos 13 e 14, eis o que segue. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Esse é o maná que Deus deu à multidão, naquele momento e por durante 40 anos no deserto. Os israelitas, quando viram pela primeira vez, se perguntaram o que seria aquilo. Disseram: que é isso? A palavra hebraica original é manhu, de onde ficou a palavra maná em português.
Maná então significa que é isso. Eles recolhiam essa porção diária durante 6 dias. No 6º dia, porém, recolhiam a porção em dobro para no 7º dia, o sábado, descansar, pois o sábado era consagrado ao Senhor. O que essa mensagem nos diz é bem profunda. Javé é poderoso, ele faz chover pão em nossos desertos. É um Deus de providência e de cuidado. Sabe que podemos sofrer pela sede e pela fome, que essa escola de sofrimento às vezes exige demais e quase desfalecemos. É uma dor real. Você pode dizer que não acredita que os programas assistenciais dos governos dão conta de suprir o básico, mas acredito que há alguém perto de você que talvez esteja passando até por isso. Até mesmo você que assiste a esse vídeo. Talvez não seja fome, mas a insegurança alimentar. Quando faltam a gama dos alimentos necessários, os nutrientes de um espectro amplo para toda a saúde do corpo. Fome e insegurança alimentar existem sim, a menos que você esteja dentro de uma bolha social onde conhece apenas pessoas de classe média alta que possuem ao menos 3 salários mínimos por mês para sustentar a sua família. A realidade brasileira, da maioria, é de pessoas que passam por algum tipo de necessidade. Uma pesquisa rápida que você faça irá comprovar. Veja por si mesmo. Entretanto, apesar disso, apesar de tudo, a cada dia basta o seu cuidado. A preocupação excessiva e a ansiedade em recolher mais, por temor de escassez, fará com que nossas provisões se encham com vermes, como ocorreu com aqueles que desobedeceram e saíram a colher maná aos sábados. O esforço extra é voltado para que consagremos com tranquilidade um dia exclusivo ao Senhor, tempo de qualidade com nosso Pai, além de nossa família. Em São João, capítulo 6, versículo 25, lemos que Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Adiantando no versículo 58, vemos que ele diz: Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. O pão vivo descido do céu instituiu um novo memorial na Páscoa, na sua última ceia, como vemos em São Lucas capítulo 22, versículos 19. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus instituiu a nova aliança na sua última ceia e completa a Páscoa, a passagem, e define a Eucaristia como alimento da nova e eterna aliança. Como Jesus, Deus que se fez homem, ressuscitou o domingo e assim ficou definido para nós cristãos, esse dia consagrado ao Senhor. Desde o tempo primitivo, a Igreja se reunia ao domingo, como é demonstrado no relato de São Lucas em Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. Esse primeiro dia da semana é o domingo, dia do Senhor, tradição apostólica que o cristianismo guarda até hoje. Lembremos o terceiro mandamento da lei de Deus: guardar domingos e festas. Que você possa recolher o seu maná, a porção que o Senhor te dá, a porção que o Senhor te dará. Que ao primeiro dia da semana você dedique tempo de ir a Deus, de estar presente com a família, de ir à casa do Pai. Congregue numa igreja, pertença a uma comunidade de fé. Participe todo domingo, ao menos visite sua paróquia. Não apenas você, mas leve toda a sua igreja doméstica, sua família para a casa do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento corporal é importante, mas sua alma precisa se alimentar, senão morrerá. Faça a experiência. São Paulo exorta em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos a nossa assembleia, como é de costume de alguns. E você saberá que o Senhor é Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para a terra prometida, para a liberdade, paz e prosperidade, para a terra que mana leite e mel. Deixe Ele te alimentar
com maná corporal e espiritual. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo aqui no Farol da Fé.